assim. Aí. Aqui. Vamos lá. Aí ficou perfeito. Agora é só ajeitar e gravar. Tá bom. Fala galera, tudo bem? Boa noite. E aí, como vai a força? Tudo bem com vocês? Pessoal, estou passando aqui rapidinho só para falar um pouco sobre Capiaçu. Estamos aqui no período de chuvas, nesse momento está chovendo bem. Essa semana tem chovido com frequência, fez uns 3 dias de sol, mas já tem mais 2 dias agora chovendo. E antes desses 3 dias já tinha cerca de uns 15, quase 20 dias de chuva, né? E essa semana agora, a partir de amanhã, eu vou aproveitar esse período agora de chuva para fazer o plantio do Capiaçu. E um amigo meu me abordou ontem, para ser mais preciso, e com o tema, ele falando comigo sobre o Capiaçu, né? Que ele plantou e alguns brotou, outros não. E alguns que tinham brotado acabou morrendo. E aí ele comentando comigo que ele não tinha muita experiência nesse assunto e ele queria saber a causa, o motivo. E aí hoje a gente foi lá na propriedade dele, eu dei uma olhadinha lá no Capiaçu dele para tentar identificar alguma causa, né? Ter algum diagnóstico sobre o que porventura poderia ter acontecido. E chegamos a uma conclusão lá. E até é bom que me chamou a atenção para fazer esse vídeo para vocês, porque vocês que estão pensando aí em plantar, vocês que estão pensando aí em fazer uma capineira, né, de Capiaçu, você já não vai cometer esse erro. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo com vocês. Primeiramente eu quero desejar uma boa noite para vocês e pedir para todos vocês me dar uma força aí, solta o like aí no vídeo. Vocês se gostaram desse vídeo aí, compartilha esse canal, compartilha esse vídeo para o seu amigo, para alguém que porventura esteja pensando em fazer uma capineira ou esteja fazendo. Compartilha esse canal e, se possível for, se inscreva aí no canal se não for inscrito. E é isso aí, vamos pro vídeo. Pessoal, é o seguinte, hoje infelizmente eu não consegui fazer um vídeo lá do local por 2 motivos. O primeiro, que meu celular estava descarregado, ficou em casa. E o segundo, inclusive agora eu estou gravando aqui, ele está no carregador, que eu cheguei agora há pouco. E o segundo motivo foi que estava chovendo muito. Hoje foi um dia muito chuvoso, forte chuva, né? Chuvas intensas. Mas eu fui lá. Aí o que acontece? Quando você vai fazer um plantio, tipo Capiaçu, não é só chegar e plantar. Primeira coisa que você tem que fazer, o que é? É identificar o solo ideal. Aí o que acontece? Tem gente que acha que o solo ideal é você só chegar, pegar um local, arar, fazer correção do solo e plantar. Não. Primeira coisa, qual o solo ideal para você se plantar o Capiaçu? O solo ideal para você plantar o Capiaçu é um solo fértil, é claro, e drenoso. Um solo com a drenagem de fácil drenagem, solo escoado. Por quê? Porque o Capiaçu, gente, ele não pode ser plantado em locais que acumula água, que embreja. A gente fala na nossa região aqui, brejo, né? Local que embreja, que fica aquele acúmulo de água num local só. E o que acontece? Tem que ser um local que a água ela vai escoar, um solo drenoso. Por quê? Porque o excesso de água pode matar a raiz. Aí eu estive na propriedade lá do amigo meu, e o que foi identificado lá? Ele plantou em um local que empoça muita água. E nesse período de chuva, as mudas morreram. As mudas que ficavam fora da água, na parte mais
mais alta do solo, a parte mais inclinada, elas conseguiram brotar e estão lá. Mas as mudas que ficaram na parte mais de baixo do solo, na parte mais embrejada, né? Onde tem um acúmulo maior de água, essas mudas não conseguiram vingar. E esse é o primeiro passo para quem está pensando em fazer uma capineira de capiaçu, BRS. É o local ideal. O segundo passo, claro, um local que um local aberto que consiga bater muito sol, um local exposto ao sol. Porque o capiaçu ele gosta de sol. E quanto mais quente, melhor para o capiaçu. E segundo passo é a correção do solo. Você corrigir a acidez do solo, você fazer você fazer arar essa terra, gradear, fazer a correção do solo, a correção da acidez, repor fósforo, tudo isso. Se possível, se você faz uma análise do solo, procura um agrônomo, ele vai estar fazendo para vocês essa análise do solo, tudo certinho. E a partir daí você vai fazer a correção depois dessa análise e depois disso tudo você vai fazer o plantio. O outro passo, pessoal, é a questão da muda. Você identificar uma muda ideal. Porque tem gente que nem um amigo meu uma vez, ele foi fazer o corte de algumas mudas, aí ele foi na propriedade de um outro amigo, só que lá não tinha mudas ideais. E qual é o risco de não nascer? A chance de não nascer é grande. Por quê? Porque a muda ideal é aquela muda que tem 120 dias após a rebrota. E para você conseguir esse tipo de muda, ou no viveiro, você faz um viveiro ali, ou então você vai na propriedade de alguém que tem uma capineira muito grande, que ela não consegue... tem gente que não faz silagem, né? Tem gente que corta e serve ele picado verde na hora, fresco. Aí o que acontece? Pelo fato de ter uma capineira muito grande, a pessoa não consegue cortar ele pela quantidade de gado que às vezes é pequena, então fica sempre sobrando, e sempre tem uma parte da capineira que vai envelhecendo, vai amadurecendo, que ela tem que estar madura. O ideal é que tenha 120 dias de rebrota, a muda ideal. E você cortando essa muda, se a pessoa tiver paciência, porque tem gente que já pega a cana inteira, né? Aí você pega aquela cana inteira, coloca no suco, e tem gente que ainda corta, tem outros que nem corta, já deixa lá. O ideal mesmo é se a pessoa tiver paciência e também tem que levar em consideração o tamanho da área que essa pessoa pensa em plantar. Porque se ela for fazer um plantio de uma área muito grande, acima de 1 hectare de terra, fica difícil você fazer um trabalho, um trabalho mais bem feito pelo fato de ser trabalhos manuais, é manual. Você pegar uma cana e você, dentro daquela cana, você selecionar as gemas. É interessante, eu agora, por exemplo, eu estou com algumas canas aqui, algumas eu já fiz esse trabalho que eu estou falando e outras eu ainda vou fazer no decorrer da semana aqui. Eu tiro toda a palha, limpo toda a palha, corto a parte de cima do olho e dali eu vou selecionar as gemas. As gemas ideais para mim, eu pego. As gemas que eu considero que não são ideais, eu tenho um cantinho aqui perto de casa que eu coloco lá. É uma espécie de viveiro para ver, até para fazer um teste, para ver se elas vão vingar ou não, germinar ou não. E as mudas que eu considero ideais, o que eu faço? Eu gosto de cortar em uma gema. Por quê? Porque ela cortada em uma gema, além de aumentar o meu número de mudas, ela vai ter uma rebrota mais rápido. Eu vou pegar uma muda aqui, para vocês verem, e já volto. Só um minutinho. Pronto, pessoal. Essa muda aqui, ó. Essa muda aqui. O que acontece? Como eu estava falando para vocês, eu fui ali fora pegar elas. Está aqui do lado de casa.
que eu gosto de fazer? Eu gosto de tirar essas palhas. Essas palhas aqui, ó. Ó. Tem que ter paciência. Você pegar cana por cana para fazer esse trabalho minucioso aqui, existe paciência, dedicação. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer de todos. O que acontece? Ó. Pronto. Gosto de tirar, limpar ela todinha aqui, ó. Ó. Você vê que tá todas limpas. Vou jogar aqui. Tô no banheiro aqui, mas daqui a pouco eu limpo ali o chão. Aí o que acontece? Tem gente que pega essa cana inteira e coloca na terra, né? No suco. Aqui é um pedaço de uma cana, né? Ela não tá inteira, totalmente inteira. E tem gente que dá uns cortes na hora com facão. Tem outras pessoas que não, que colocam ela inteira totalmente e deixa lá, cobre com a terra e pronto. Bom, é importante falar para vocês que na hora do plantio do capiaçu, o suco não pode ser muito fundo. Não pode. Aqui, o sucesso do capiaçu, qual que é o segredo? Na hora que você for plantar, o máximo 2 dedos de terra. Eu gosto de pôr até menos, eu gosto de pôr 1 dedo de terra em cima da muda. Eu não gosto de cobrir. Se você colocar muita terra, você vai criar dificuldade muito grande e certamente algumas mudas não irão vingar, ou muitas, né? Muitas. E o que acontece? Quando eu falo para vocês de 120 dias de rebrota, é isso aqui, ó. Ó. Ó a muda, como ela fica. Totalmente madura. Que é um sinal de uma muda boa, madura. Olha essa daqui, que coisa linda. Ela já está germinando. Já está brotando. Olha de cá. Consegue ver? Olha essa muda. E aqui tem um segredo que poucas pessoas sabem e que eu vou ensinar aqui no canal sobre essa muda aqui, ó. Quando vocês pegarem uma muda dessa daqui, eu vou ensinar um segredo para vocês. Deixa eu pegar uma tesoura aqui, que eu vou ensinar algo que algumas pessoas sabem, ou talvez muitas, mas tem muita gente que não sabe. E aqui está um segredo para o capiaçu ele brotar rápido e brotar bonito e forte. Só um minutinho, vou dar uma pausa aqui rapidinho que eu vou pegar uma tesoura. Pronto, cheguei. Então, o segredo que eu estava falando de uma muda dessa. O que você vai fazer aqui? Quando você pegar uma muda desse jeito, você vai pôr na terra, né? Se você tiver a paciência de cortar gema por gema, igual eu faço, eu planto apenas uma gema só. Eu corto aqui, tipo assim, eu corto aqui, né? Tô dentro do banheiro, tô com a faca, não tá tão ideal, mas dá pra ver. Aí eu venho e corto cá. Pronto. Deixa eu tirar ela aqui. Eu gosto das minhas mudas assim, ó, individual. Ela sozinha. Aí quando você for plantar, se tiver só uma assim, você coloca ela aqui na terra, você cobre apenas com um dedinho de terra, né? Antes de você cobrir de terra, o que você vai fazer? Você vai pegar uma tesoura de jardinagem, não é essa daqui eu peguei aqui de casa mesmo, da minha mulher que trabalha com artesanato, ela usa. Aí você vai pegar aqui, ó, e você vai cortar esse broto. Pronto. O que vai acontecer aqui agora? Você cortou o broto. Essa cana, no caso aqui, ele tem força, tem energia, tem força aqui. Ele vai entender que ele foi cortado e que ele precisa brotar. Então ele vai mandar força para essa gema, acelerando esse processo. Tá entendendo? Acelerando esse rebroto. E aqui, se você pega essa muda e planta, ela vai brotar muito rápido. Então eu gosto de, antes de plantar, eu gosto de germinar as mudas.
você fazer as mudas germinarem. Como que você faz isso? Bom, é interessante você pegar uma caixa de isopor e você forrar ela com um pano. É pena que eu não tenho uma caixa de isopor aqui agora, tá lá no... Eu acho que está na cidade a que eu tenho. Aqui agora eu não tenho. Senão eu ia mostrar para vocês, eu ia fazer uma simulação. Mas com certeza vocês vão entender. Vocês pegam uma caixa de isopor, colocam um pano no fundo, e aí vocês colocam as mudas. As mudas vão estar mais ou menos desse jeito aqui, ó. Mais ou menos desse jeito. Você vê que aqui ainda não brotou. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar a muda. Aí depois vocês vão pegar um borrifador com água e você vai borrifar nessas mudas dentro da caixa de isopor. E vocês vêm com um plástico, filme e tapa. Vocês vedam. Por quê? Aquilo ali vai criar uma estufa. Vai virar uma estufa. E o que vai acontecer aí? O capiaçu, ele possui muito líquido aqui. Tem a sua água aqui, isso é cana. É uma cana, é da espécie da cana isso aqui. Tem a cana de açúcar, né? Aqui é uma espécie de cana. Isso aqui é o capiaçu, BRS capiaçu. E o que acontece? Aqui tem um líquido. Se você cheirar, vocês vão ver que tem um cheirinho de cana nele, né? Aí o que vai acontecer? Essa própria água aqui, ela não precisa. Essa própria água dele, a própria umidade dessa cana, faz com que essa gema germine. Mas para essa gema germinar, ela precisa de temperatura. Aí o que vai acontecer? Aí essa estufa aí feita com isopor, ela vai fazer com que essa gema, ela brote e germine, né? Germine, acaba brotando. Ela vai gerar uma temperatura adequada aí de mais ou menos 37 graus ou um pouco mais, que é assim a temperatura ideal. Então quando você planta essa muda no solo, ela já germinada, o capiaçu vai ter um desenvolvimento mais rápido. Quando você planta ela dessa forma aqui, ó, aí o que vai acontecer? O processo vai ser mais demorado. Então é interessante você fazer se plantar assim, também vai acabar germinando, viu? Mas é interessante você fazer esse processo da estufa, porque você acaba acelerando o processo. Você acaba acelerando esse processo de desenvolvimento do plantio. A outra questão também do capiaçu é a forma de plantar. Tem gente que coloca ela assim, ó, na terra e deixa o olhinho para cima, que é a forma adequada, é a mais correta. Tem outros que plantam ela em pé. Vai brotar também. Já plantei dos dois jeitos e deu certo. Vai brotar também. Eu, particularmente, eu vou fazer ela assim, deitada. Mas também vou fazer algumas assim em pé. Já para servir como teste e mostrar para vocês depois. Quando você planta ela em pé, assim, na terra, ela acaba brotando mais rápido. O broto dela, o desenvolvimento acaba sendo mais rápido. Assim demora um pouquinho mais, mas também ela também desenvolve. E amanhã, quando eu estiver plantando, eu vou fazer um videozinho curto mostrando para vocês. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Espero que... Eu falei que ia ser rápido, mas acabei me alongando, porque é um tema que a gente tem que estar falando de forma explicativa, de forma bem comunicativa, né? De forma que vocês possam entender. E é um tema também que não tem como ser tão rápido e é muitas coisas para falar. E muito obrigado, espero que seja algo útil para vocês. E vocês podem estar comentando aqui no meu canal, aqui embaixo, para que haja essa troca, né? Essa troca de conhecimento, de experiências, de repente alguma coisa nova, um método novo, alguma coisa que eu não falei. E vocês podem estar assim comentando, deixem o comentário aí abaixo. E é interessante essa troca. E eu quero pedir para vocês que não são inscritos, que se inscrevam no meu canal, dá essa força aí, dá essa moral. Se inscreva, solta o dedo no like, assina aí
aciona o sino da notificação para você estar recebendo todos os conteúdos. Eu vou tentar ao máximo aqui me empenhar para estar sempre fazendo um conteúdo novo relacionado à pecuária, principalmente a minha área, né, que é pecuária leiteira. O próximo vídeo aí vai ser lá na plantação, eu mostrando lá algumas coisas lá na prática. E espero que a chuva dê uma trégua durante o período da plantação para eu estar assim podendo usar o celular. Mas valeu, é isso aí. Fica com Deus e até a próxima. Um abraço.